Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, sexto domingo da Páscoa, a primeira leitura fala do Concílio de Jerusalém, aquele concílio que ocorreu na Cidade Santa, Jerusalém, para dirimir alguma dúvida causada pelos judaizantes. Quem são eles? São cristãos vindos da Judéia e que chegaram até Antioquia para dizer: os cristãos que não vieram do judaísmo, eles têm que se circuncidar, assim como os judeus são circuncidados. Se não adotarem este ritual, eles não se salvarão. Houve uma discussão muito grande entre Paulo e Barnabé com eles e resolveram, para por fim a questão, levá-la a Jerusalém, onde estava Tiago e onde estava Pedro. Depois que Pedro falou, a assembleia silenciou e Tiago deu apenas algumas instruções pastorais para um decreto que deveria ser lido em Antioquia. Quem foi entregar esse decreto aos cristãos de Antioquia? Foi Paulo, Barnabé, Judas chamado Barsabas e Silas. E o decreto diz que não é necessário impor aos cristãos vindos da gentilidade, vindos de entre os gentios, nenhum fardo do Antigo Testamento, a não ser algumas coisas que consideram indispensáveis. Não comer carnes de animais que foram sacrificadas aos ídolos, não beber sangue, não comer carne de animais asfixiados ou sufocados e não praticar uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes dessas coisas. Saudações. Pouquinhas coisas. Fora das uniões ilegítimas, que são pecaminosas, as outras foram proibidas não por serem pecados, mas porque poderiam causar escândalo na comunidade. Então é necessário balancear a nossa liberdade com a temeridade de fazer o outro cair por nossa causa. Então este é um decreto pastoral bem equilibrado e que causou grande alegria na comunidade de Antioquia, para o qual se dirigia. E depois, na sua segunda viagem missionária, Paulo vai fazer questão de ler esse decreto de cidade em cidade, para que o povo fique livre das observâncias puramente judaicas e abrace a novidade do Evangelho. O Salmo 66 canta que a salvação de Deus não se restringiu a Israel, mas foi a todas as nações. Que todas as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o respeitem os confins de toda a terra. Este salmo antecipa a era universalista da Igreja, porque a Igreja é chamada católica, que quer dizer universal, porque ela não está restrita ao povo judeu, nem a qualquer outro povo particular, mas ela é para todos. Todos os que abraçarem a fé de Cristo, receberem o batismo e perseverarem na graça batismal, serão salvos. A segunda leitura mostra a Igreja não ainda nos seus primeiros passos, como está nos Atos dos Apóstolos, mas já consumada. Esta Igreja aparece sob a figura de uma cidade santa, Jerusalém, mas não é a Jerusalém da Palestina, é a Jerusalém do alto. Ela vem descendo do céu de junto de Deus, e a sua glória é a glória de Deus. Brilha como uma pedra preciosíssima de jaspe cristalino. Está cercada de uma muralha maciça e alta, com 12 portas. A muralha quer dizer a proteção, a segurança. As 12 portas têm nomes das 12 tribos de Israel. E sobre elas estão 12 anjos, ou seja, a Igreja Católica funda-se sobre a herança de Israel, embora a supere. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E onde está o templo da cidade?
O templo era a parte mais importante de Jerusalém, onde se prestava o culto, onde se ofereciam sacrifícios. Onde está o templo? Não vi templo na cidade de Jerusalém do Alto. Pois o seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, a própria Santíssima Trindade, aqui representada pelo Pai e pelo Filho, serve de templo. Templo é o lugar onde se presta culto a Deus. Aqui, Deus está presente de tal maneira que um outro templo não é necessário. A cidade não precisa de sol nem de lua para ser iluminada, porque a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Uma cidade de luz, uma cidade onde Deus é tudo em todos, uma cidade onde o que Cristo conquistou para nós com o seu sacrifício aparece de maneira consumada, completa. Uma cidade em que não há lugar para as trevas, portanto, não há lugar para o pecado, porque tudo já desapareceu. Esta é a igreja consumada. A igreja aqui na terra ainda é peregrina, mas em Maria a igreja já está consumada. Maria não é apenas a imagem e o modelo da igreja, mas em Maria tudo aquilo que nós teremos no futuro, para ela já é presente. Ela já tem a perfeição que nós teremos quando as coisas todas se renovarem. Ela está salva não apenas de alma, mas também de corpo. O corpo dela glorioso, junto com a sua alma, reina no céu, ao lado de seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho hoje apresenta Jesus falando do estado de graça. Esse trecho, que é lindo, deve ser decorado. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos nossa morada. A morada de Deus é o coração humano, mas é preciso que nós amemos e guardemos a palavra de Jesus, para que assim ele possa vir e se aconchegar dentro de nós. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a minha palavra não é minha, mas daquele que me enviou, do Pai. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Agora ele vai falar de uma terceira pessoa, que não é nem o Pai nem o Filho, mas o defensor, o Paráclito, o advogado, que o Pai enviará em meu nome, é uma terceira pessoa que também virá em nós fazer morada, e será nosso hóspede. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, quando vier, vai levar à consumação a revelação de Jesus, porque muitas coisas os discípulos não eram capazes ainda de compreender. A ressurreição deveria ter sido suficiente para que eles entendessem, mas não foi. Mesmo depois de ressuscitado, Jesus não era reconhecido pelos seus. Os apóstolos ainda pensavam num reino puramente político que Jesus iria instaurar em Israel. Eles só iriam entender mesmo quando, depois de passarem 9 dias unânimes, perseverantes, em oração e com Maria, recebessem o Espírito Santo, precedido pelo vento e sob a forma de fogo. Aí sim, eles iriam entender. Pai, Filho e Espírito Santo morando em nós. Este é o estado de graça. Não há nada de melhor aqui na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo expulsos de nós. Este é o pecado. Não há nada de pior aqui na terra. O estado de graça é aqui na terra o que temos de mais semelhante com a visão beatífica no céu. O pecado mortal é aqui na terra o que temos de mais semelhante ao inferno, ao afastamento total e definitivo de Deus. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. As 3 pessoas estão envolvidas na paz. Quando você se confessa com o padre, antes de pronunciar a fórmula da absolvição, diz as seguintes palavras: Deus Pai de misericórdia, primeira pessoa, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Aí sim, eu te absolvo de teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz é doada pelo Espírito Santo, por Cristo e pelo Pai. Mas esta paz que Jesus nos dá é uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Porque a paz é minha, disse Jesus.
Eu vos dou a minha paz. Como ele falou, a minha igreja, cioso dela, esta é que é a minha, não existem muitas. Eu vos dou a minha paz, não procurem outra, é a minha que eu vos dou. Essa paz é uma quietude interior, portanto o coração não deve se intimidar nem perturbar, que coexiste com todas as agitações e turbulências externas. Esta paz, que está acompanhada de uma serena alegria, fazia com que os mártires cantassem hinos enquanto iam em direção ao Coliseu para serem torturados, decapitados ou devorados pelas feras. É uma paz que o mundo não pode tirar, porque também não pode dar. É a minha paz. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Eu vou, mas voltarei a vós. A ida de Jesus é transitória. Ele vai, mas voltará. Mas ele voltará glorificado. Ele vai todo ferido, chagado, morto, voltará na sua vida imortal. Não só com a alma, mas também com o corpo glorificado. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esse trecho aqui deve ser preferido pelas testemunhas de Jeová. Afinal, encontraram na Bíblia um lugar em que Jesus diz que o Pai é maior do que ele. O Pai e o Filho são iguais em natureza, mas quando Jesus estava aqui na Terra, na sua natureza humana sujeita à morte, a natureza humana de Jesus era menor do que a natureza divina do Pai, sem dúvida. Mas quando Jesus fosse glorificado pelo Pai, aí esta glória se estenderia também à humanidade de Jesus. O corpo de Jesus já não estaria mais sujeito ao cansaço, nem ao sofrimento, nem à morte. Aí Jesus se tornaria glorioso, também como homem, igual ao Pai. Isso se daria pela ressurreição e pela ascensão aos céus. Disse-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Aqui Jesus está falando das três pessoas divinas que, habitando na alma do justo, constituem o estado de graça. Está falando da paz que receberão aqueles que aceitarem recebê-la, não procurando uma outra falsificada dada pelo mundo. E fala também da sua ida transitória, passageira, acompanhada de um retorno, e de um retorno glorioso. E o destino de Jesus é o destino da igreja. A igreja sofre com ele, mas a igreja será consumada na sua glória, como aparece no Apocalipse, com novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. E fará parte desta glória todos nós faremos parte desta glória, inclusive com os nossos corpos glorificados. Aí sim, Cristo será tudo em todos. Os grandes místicos, os que enxergavam as coisas que só Deus nos manifesta, eles davam um valor enorme ao estado de graça. Procurem o que fala sobre o estado de graça uma santa como Catarina de Sena ou Teresa de Jesus. Vejam a emoção com que elas falam disso. Falem sobre o pecado. Procurem ver o que elas falam sobre o pecado. Vejam o pavor com que elas falam disso. O desejo de não apenas conservar, mas de crescer na graça. E um pavor não apenas de pecar, mas de evitar tudo aquilo que minimamente possa desagradar a Deus. É um sinal de que nós começamos a entender este Evangelho de hoje. Que Maria Santíssima, que fez em tudo a vontade de Deus e hoje brilha no céu vestida de sol, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.